começar mais um Café com a Nutri com um gostinho especial. Vamos falar de saúde, de emagrecimento e longevidade e por isso eu estou atendendo o pedido aí de vocês. Então o Victor mandou pra gente na Nado Vale TV, ele pediu para eu falar aqui sobre estratégias nutricionais como o jejum intermitente e a gente vai começar hoje com o jejum. Por que eu trouxe essa estratégia para vocês? Primeiro, o jejum intermitente é uma estratégia que faz modulação hormonal. Ele é excelente, principalmente para mulheres, né, que passaram aí dos seus 30 anos. Vocês vão entender por que é benéfico para essas pessoas e também o jejum intermitente é uma estratégia que dá longevidade, saúde, emagrece, se estiver ali, né, fazendo um acompanhamento nutricional, algum exercício, define o corpo também e além disso, como muitos pensam, não passa fome. Então vamos entender como que é essa estratégia nutricional. Então, primeiro, o jejum intermitente, ele não é uma dieta, tá? Não é uma dieta de restrição calórica, não. Ele é considerado uma estratégia nutricional e você pode usá-lo como estilo de vida, ok? E o que é o jejum? O jejum é você alternar janelas de alimentação com janelas de jejum. Mas não é qualquer janela, tá? Não é ficar 8 horas sem comer e comer ali na maior parte do dia. Não é isso. Os benefícios do jejum, ele é conhecido, os estudos mostram que quando a gente fica um período mais longo sem se alimentar, por exemplo, 14 horas é o mínimo aí para mulheres para ser considerado jejum intermitente e para homens são 16 horas, você tem toda uma alteração hormonal no seu corpo que trazem vários benefícios para a sua saúde. Então o jejum intermitente é alternar janelas sem se alimentar, como por exemplo aí 14 a 16 horas sem receber alimentação, apenas hidratação, e você se alimenta ali numa janela de 8 a 10 horas, por exemplo. Isso é considerado jejum intermitente. Então, quando você não está comendo, você, obviamente, está praticando o jejum, ok? E como eu falei, você não faz restrição. O objetivo não é você comer menos calorias. O objetivo é você diminuir a quantidade de refeições durante o dia, tá bom? Você não come menos, você come menos vezes, ok? E é muito importante na janela de alimentação você também equilibrar aí a sua nutrição, né? Você precisa continuar fornecendo todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, por exemplo, se você faz o jejum numa janela aí de 8 a 10 horas do dia, nessa janela, se você tiver aí 2 ou 3 refeições, por exemplo, você precisa atender às suas necessidades de nutrientes. Caso contrário, você pode entrar em desnutrição, pode passar fome, pode perder massa muscular, então você tem um efeito contrário do que você quer, que o que a gente busca sempre é, lógico, saúde. Como que faz essa modulação hormonal então? O principal hormônio responsável por todos os benefícios do jejum intermitente é que quando você passa um longo período sem se alimentar, você tem uma menor liberação do hormônio insulina. Você já deve ter ouvido falar nesse hormônio, né? Ele está muito relacionado aí com... Não é que ele está muito relacionado, ele é muito mencionado em doenças como diabetes, por exemplo, tá? Mas eu sei que muitas pessoas nem fazem ideia de quais são as funções desse hormônio no organismo. Então, a insulina, dentre várias funções que ele tem no nosso organismo, uma das principais funções desse hormônio é estocar energia no corpo, então na forma de gordura, por exemplo, ok? Então, se você está pensando em emagrecer, ter uma alimentação onde você consiga não estimular tanto esse hormônio é muito importante para que você atinja o seu objetivo. E justamente na estratégia do jejum intermitente, como você passa longos períodos aí sem se alimentar, você mantém esse hormônio super baixo e com isso você tem aumento de outros hormônios, tá? Então, quando a insulina se mantém baixo por um longo período, você tem o aumento de hormônios como o hormônio da juventude, que é o GH, o hormônio testosterona, né, que é tem maior quantidade em homens, mas as mulheres também podem se beneficiar com um leve aumento dele. Você tem hormônios aumentados como, por exemplo, a grelina, enfim, vários hormônios aí que vão estimular aí
a tua longevidade e queima de gordura, por exemplo. Quando a insulina está alta, os mecanismos de queima de gordura, eles são bloqueados, eles são inibidos. Então, por isso que aquelas pessoas que mesmo com restrição calórica estão consumindo alimentos ricos em açúcares, em farinhas brancas e várias refeições ao longo do dia, ela está estimulando esse hormônio várias vezes ao longo do dia. Então, por isso, uma pessoa que está procurando emagrecer, mesmo que esteja consumindo menos calorias, ela vai ter maior dificuldade, ok? Então, os estudos comprovam que a gente tem uma queima de gordura do corpo, né? Uma queima de gordura aumentada quando os níveis desse hormônio estão baixos, por exemplo, no jejum, ok? Então, você tem um estímulo aí do uso de gordura como combustível, como energia. Então, por isso o jejum é muito praticado, principalmente para as pessoas que procuram aí um corpo mais definido e também procuram pelo emagrecimento, ok? E uma outra coisa interessante também é que quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente quer perder gordura. A gente não quer perder nem massa muscular e nem ossos, não é verdade? Então, por isso que quando você tem essa modulação hormonal durante esse período de jejum, você tem um aumento aí de hormônios que, como por exemplo o GH, né, que é o hormônio do crescimento, o que te ajuda a manter massa muscular enquanto você queima gordura praticando o jejum. E uma outra coisa muito interessante, que pessoas que praticam o jejum intermitente, pelo fato de ela não receber alimentos durante longas janelas aí de jejum, ocorre também, a gente tem a ativação da limpeza do nosso intestino, quando você não está comendo. E por isso, você tem aí, você acaba diminuindo ali, né, aquelas comidas que ficam ali fermentando no trato digestório. Você combate também o aumento de bactérias ruins, que são os grandes responsáveis por distensão abdominal, estufamento, aquele estômago alto, sabe? Então, por isso, muitas pessoas que praticam jejum, elas relatam que melhora, inclusive, a digestão, consequentemente, melhora o sono e melhora também esse incômodo, né, aquela barriga distendida, aquele aumento do abdômen, por exemplo. Então, esse é um dos benefícios de se praticar o jejum. Então, como eu falei, a duração do jejum, né, pode variar de 14, eu expliquei aqui para vocês, até 20 horas. Então, tem pessoas que praticam o jejum por um período mais longo, embora eu não recomende você fazer isso sem um acompanhamento profissional, porque como eu falei, você pode acabar desenvolvendo várias deficiências se você não tiver aí uma orientação, um acompanhamento de perto com uma nutri, tá bom? Então procura fazer aí jejuns mais curtos, de 14 a 16 horas, e aí você pode inclusive escolher o horário. Uma coisa legal é você marcar, por exemplo, qual que é o horário da sua última refeição. Então, por exemplo, se você janta às 20 horas, você vai praticar o jejum, então, o mínimo aí vai 14 horas e você vai se alimentar no dia seguinte às 10 horas da manhã. Então, nesse caso, você está praticando o jejum intermitente. O que consumir para a insulina não subir também é muito importante. Então, não adianta você fazer o jejum intermitente se você, na tua janela de alimentação, que tem ali de 2 a 3 refeições, você estiver consumindo alimentos com alto teor de açúcares e farinhas brancas, por exemplo. Por quê? Mesmo praticando o jejum, você continua estimulando, tendo um alto estímulo desse hormônio insulina, que ele é liberado principalmente na presença de carboidratos mais refinados, ok? Então, dependendo do seu objetivo, durante a janela de jejum, você pode consumir água e eletrólitos, uma água com sal, por exemplo, que é muito comum pessoas que praticam o jejum, elas terem aí um desbalanço aí em eletrólitos, né? Então é muito importante de vez em quando, se você sentir um mal-estar, tomar uma aguinha ali com um salzinho, um sal marinho, por exemplo. Ou então, se você tiver muita dificuldade em se adaptar ao jejum, você pode consumir também bebidas sem açúcares e sem adoçantes e colocar um pouquinho de uma gordura natural, como o óleo de coco ou a manteiga ghee, que é uma manteiga indiana. Por quê?
Gorduras naturais, né, a gordura pura, ela não estimula a insulina e você continua ainda estimulando o seu corpo a queimar gordura, embora você não tenha aquele benefício da limpeza do intestino, né? Porque para a limpeza do intestino você não poderia consumir nada de nenhuma gordura, nem cafeína, nem um café sem açúcar, nem chá sem açúcar, nada, ok? Então lembre-se, se você na janela de alimentação não estiver se alimentando de forma adequada, você, ao invés de emagrecer, você pode inclusive ganhar peso. Então não se engane, não é simplesmente fazer o jejum e continuar comendo tudo errado. Precisa acertar a alimentação também, tá bom? Além disso, comer mal também pode fazer com que você perca massa muscular. E a gente não quer emagrecer e ficar flácido, né? Nem diminuir o metabolismo. E galerinha, olha só, para mais informações sobre o jejum intermitente, me acompanha também lá no meu canal do YouTube, Café com a Nutri, que eu tenho vários vídeos explicando um pouquinho mais sobre essa estratégia. E no nosso próximo programa, se você quiser experimentar, uma das coisas que as pessoas se queixam muito é fome no final do dia. Então eu vou trazer no nosso próximo programa 6 dicas para você não sentir fome durante o período de adaptação ao jejum. E agora eu convido você a baixar o nosso aplicativo do Vale Play aí no seu celular para você acompanhar toda a programação aqui da do Vale e ficar ainda mais pertinho da gente. E não deixa de mandar sugestões aqui para a Nutri no telefone que está aparecendo aqui no vídeo agora. E a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!